bom dia. Hoje é dia 21 de maio de 2020 e estou gravando esse vídeo direcionado aos alunos da graduação em Administração e Ciências Contábeis, né, da FAC, da UFJF, no intuito de promover alguma discussão, enfim, a gente tentar manter aí os alunos, né, aquecidos com algum tipo de debate. E hoje eu queria falar sobre um tema que é bastante atual, em razão do fato de que recentemente houve, inclusive ontem, no dia de ontem, no dia 20 de maio, um debate interessante em que a participante, a Zeina Latif, comentando que, né, o Estado brasileiro não tinha capacidade de planejamento e ação para enfrentamento desse momento de pandemia. Então, essa é uma discussão bastante atual, né, sobre as capacidades estatais, né, de se fazer coisas, né. Então, é um momento importante dar ensejo para essa questão e que vale a pena a gente discutir, porque permite que possamos, inclusive, avaliar essas capacidades exatamente num contexto de uma crise, uma verdadeira crise sanitária e uma crise também econômica. Bom, então, assim, em termos muito sintéticos, para o vídeo não ficar muito grande, né, essas capacidades estatais a gente pode entender, a partir de um entendimento primário, de que a gente está falando de uma potência de gestão e uma potência política, né? E isso caracteriza uma certa estruturação do próprio Estado, uma estruturação endógena, no seu sentido de gestionário, de gestão, e uma estruturação exógena, no seu sentido de política, né? Ou seja, na relação com outros atores sociais, né? E essas capacidades, elas formam um conjunto, né, um estoque de medidas, né, e de força para o exercício do que também chamamos de uma administração política, portanto, da sociedade, né? Só que esse termo também sociedade é muito amplo e já eu vou esclarecer esse ponto, né? Mas o que eu queria comentar, que eu acho que é interessante, principalmente para os alunos de administração, é o fato de que um dos primeiros autores que comentou a respeito das capacidades foi o próprio Henri Fayol, né? Quem já passou por os primeiros períodos da administração sabe de quem eu estou falando. E só para lembrá-los, né, rapidamente, que o Fayol chegou a comentar, né, da importância das chamadas capacidades administrativas, não só para as empresas, mas também para o Estado. Mas o debate ficou centrado muito fortemente ao longo do século XX e ainda no século XXI entre pelo menos duas correntes, né? Pelo menos duas. Uma corrente que tenta constituir um debate a partir de um entendimento centrado no próprio Estado, né? Ou seja, tentar compreender o Estado como um ator em si mesmo, né? Com interesses próprios e com capacidades técnicas e político-relacionais, ou seja, tanto de gestão quanto de política, né? E tem uma segunda linha que ela não assume essa ideia de um Estado como ator em si próprio, com interesses próprios, né? Ela entende um certo entrelaçamento do Estado com o social. De modo que, nessa segunda linha, reconhece-se essas dimensões estruturais do Estado, né, de gestão e de política, mas quer discutir essa estruturação do próprio Estado a partir do objeto de administração do próprio Estado, ou seja, o que o Estado administra politicamente, né? Que objeto é este? Em termos muito sintéticos, a gente poderia dizer que esse objeto é um modo de produção e distribuição da riqueza social, né? Tem uma pergunta que ela nasce das próprias sociedades históricas e da nossa também presente, né? Como produzir e distribuir a riqueza? Essa é uma pergunta chave, talvez uma das perguntas mais importantes, né, que há respostas sociais para ela. Ainda que elas possam não ser deliberadas, todas deliberadas, mas há um conjunto de respostas a essa pergunta, né, que brota da própria dinâmica objetiva da produção e da distribuição da riqueza. E em torno dessa resposta, né, a essa pergunta se dão inúmeros conflitos, como né, já dá um certo ensejo. Podemos intuir, né, a gravidade em que esses conflitos podem chegar, né, entre grupos divergentes, entre classes sociais divergentes, entre países, né? Então é uma questão que é uma questão fundamental
E o Estado é um tipo de aparato que foi erigido, né, mediante esse conflito, mas para também dar respostas políticas, né, respostas extrasociais, extraeconômicas, né, a esses problemas. E o Estado faz isso de uma posição de vantagem, uma posição estratégica de vantagem em que é condicionada, que condiciona a possibilidade, veja bem, entre aspas, a possibilidade de o Estado conseguir observar mais amplamente do que os interesses particulares, né? De ver a floresta e não as árvores. Mas eu disse possibilidade. Né? E desse objeto em particular, ou seja, o modo de produção e distribuição da riqueza social, dos seus processos internos e mecanismos, derivam certas funções, às quais o Estado responde, né? E que poderíamos agrupar rapidamente essas funções em pelo menos 4 categorias essenciais, pelo menos 4. Existem mais. Existem as funções que são derivadas das necessidades que são comuns de qualquer sociedade, né? Por exemplo, as necessidades de saúde, necessidades de infraestrutura, né? Que os interesses particulares propriamente também não são capazes de realizar, então dependem do Estado. O Estado realiza essas funções. As funções derivadas do processo econômico, né? Que tem a ver com ciclo de expansão e crise. Então, o Estado, ao mesmo tempo que ele realiza funções como garantidor desse processo, né? Tentando ser chamado crescimento econômico, de desenvolvimento econômico-social, enfim, tem vários nomes para isso, né? É o ciclo de expansão, a espiral positiva do ciclo econômico, do processo econômico. Mas, ao mesmo tempo que o Estado tenta garantir as condições disso, ele depende desse processo, porque a sua saúde fiscal está atrelada a isso, e também, de certa forma, a sua própria legitimidade perante os outros grupos sociais, porque nesse processo o Estado também fica responsabilizado, em várias medidas, por gerar empregos, por garantir renda, e etc. Existem também as funções derivadas do conflito social, né? E aí do conflito entre classes, entre grupos, né? E o Estado responde a isso de várias formas, né? Por meio de políticas econômicas, por meio de políticas sociais, por meio da força, da violência direta, enfim. Né? Ele tem vários mecanismos para responder, que isso poderia ser um outro assunto, de outro vídeo. E, por fim, aqui, nessa categorização simples, tem as funções derivadas do posicionamento de um Estado nacional no mercado mundial. Então, tem várias questões que brotam dessa inserção internacional dos países, né, que o Estado precisa responder na articulação com outros países, na disputa por fontes de recursos, na disputa por mercados e negociações internacionais, questões bélicas, geopolíticas e assim por diante. Agora, o que eu acho interessante é que essas funções elas se entrelaçam, né? Elas têm um entrelaçamento, elas não estão assim separadas na realidade, elas se entrelaçam. E se entrelaçam de modo e muitas vezes se reforçarem, né? Elas se reforçam mutuamente, mas também podem produzir contradições, uma pode contradizer a outra, né? Em vários momentos. E eu queria destacar pelo menos uma dessas contradições, né? E que apareceu muito fortemente no debate público contemporâneo brasileiro, mais recente, né? Que é o problema da saúde e da economia, né? Saúde versus economia, e o governo brasileiro tentando equacionar essas questões e claro, com pronunciamentos muitas vezes ambíguos, com toda a dificuldade que é notória. Mas nós observamos que há esse debate em torno desse problema da saúde e da economia. E o que é interessantíssimo é que, ao mesmo tempo em que há funções comunitárias, como vimos, né, como é o problema da saúde, como é a proteção da vida, né, o próprio enfrentamento, né, da epidemia mostra essa função comunitária, né, há também funções associadas às garantias de funcionamento econômico, do ciclo econômico, que no Brasil vinha muito mal e agora, enfim, vai afundar de vez, né, com expectativas de até 7% negativos da produção do Produto Interno Bruto brasileiro. Então, esse problema, ou seja, né, do enfrentamento da pandemia de um lado e das funções derivadas da economia,
diz tanto sobre o Estado que temos, quanto sobre o tipo de sociedade também, né? Mostra o grau discutível em que a nossa sociedade funciona para as necessidades comunitárias em relação às exigências que derivam do ciclo econômico, uma vez que a riqueza social na nossa sociedade ela é apropriada privadamente, né? Ou seja, enquanto a economia é uma economia fundamentalmente privada, ela se apropria da riqueza privadamente, né? Isso é uma pressão muito forte em relação à proteção da vida, né, nesse caso. Entram em jogo aí muitos interesses, como todos estão acompanhando o debate público, né? Do pequeno capital, do grande capital, do pequeno comerciante, né, do próprio trabalhador, enfim, entram várias questões, inclusive do próprio Estado, porque precisa que essa economia continue girando para poder garantir suas condições fiscais, né? Então, cria essa contradição, né? Cria esse ambiente conflitivo do que fazer e como responder a esses problemas, né? Agora, essas questões de saúde e economia, elas podem ser mais ou menos sincronizadas, né? Uma não nega necessariamente, embora possa criar essas tensões, né? Mas o balanço não é algo trivial, né? Então, muitas vezes, o Estado se vê, portanto, na órbita desse problema, tentando equacioná-lo e com extremas dificuldades. Como temos visto no mundo todo, né? Não é só um problema brasileiro, mas nos Estados Unidos essa contradição gritou muito mais fortemente do que em outros lugares. Depende de uma série de outros fatores, o que também demandaria outros vídeos para discutirmos, né? O balanço das forças, né? O processo político de convencimento das pessoas. Então tem vários outros elementos. Agora eu queria deixar uma pergunta que é interessante. E o Estado ele pode resolver essa contradição, em particular? Ele pode resolver a contradição entre os interesses comunitários e os interesses que brotam do ciclo econômico, né? Ou seja, né, que brotam, portanto, do seu objeto de administração, nesse caso, com esse exemplo, me parece que a resposta é negativa, né? O Estado ele não tem a potência, a capacidade estrutural para resolver essas contradições, mas ele tem a capacidade de administrar essas contradições, né? E com a efetividade muito variada, né, contingente. Por quê? Depende de muitos outros fatores. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa discussão. A gente volta, espero poder gravar outros vídeos e continuar essa conversa. Eu também recebo sugestões. Se alguém tiver sugestão, pode me escrever. Meu e-mail é público e, enfim, estou aberto a sugestões. Fiquem bem, protejam-se, a vocês e a família.